acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Do que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus estáis jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Do que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consume, fazendo o que faz diante de Jesus? Do que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter,
banal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém e amém. Graças a Deus. Bom dia de paz, em nome de Jesus Cristo. Que a paz seja convosco. A paz que excede a todo entendimento esteja contigo. Uma honra anunciar o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim diz a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, então armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne não vivam mais segundo as suas próprias vontades, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado faziam a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em embriaguez, em concupiscências, em bebedices, glutonarias, abomináveis idolatrias. Acham normal andar dessa forma, e acham estranho não correrdes no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais Deus há de julgar, os quais há de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Fiéis são essas palavras, e elas são dignas de toda aceitação. Glórias, aleluias ao Senhor Deus, pois essa palavra, ela diz e exorta o homem a andar em retidão com o Senhor Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela adverte o homem a andar em retidão, e assim diz: ora, Cristo padeceu por nós na carne, então armai-vos a Ele também, rejeitando a vossa carne. Cristo morreu padecendo por nós na carne. Então, nesse tempo em que vivemos, devemos viver em temor a Deus, sujeitando-nos a Deus através de nosso corpo, sujeitando-nos a Deus em tudo, em todas as coisas, em todo o caminho, em toda a escolha, em todo o tipo de caminho nós devemos sujeitarmos a Deus. A Bíblia fala: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, e ele se achegará até a vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, e purificai-vos vós de duplo ânimo, porque o dia do Senhor ele vem. Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte e o inferno para dar a cada um de nós arrependimento, ou seja, a remissão dos pecados por meio do arrependimento, a salvação por meio do arrependimento. Ou seja, sem arrependimento é impossível alcançar o reino de Deus, é impossível alcançar a salvação. Por isso, arrependei-vos e convertei-vos,
para que sejam apagados os pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Jesus Cristo, Senhor. Assim está escrito na palavra de Deus, que então, no tempo que vos resta nessa carne, neste corpo, então, porém, não vivam segundo a vontade dos seus corações, como a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Essa é uma recomendação fiel. Olha o que Jesus ele diz: não ande segundo a vontade do coração, não ande segundo o desejo humano, mas segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, é perfeita, é agradável, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. A vontade de Deus é que todo homem conheça a verdade e se salve. Salvai-vos dessa geração maligna e perversa, diz a palavra do Senhor. Salvai-vos. A última hora, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto está perto, e deixe o ímpio seus maus caminhos. Somos peregrinos, como diz a palavra de Deus. Nu viestes e nada levará, nada trouxeste para essa vida, nada levará. Do pó da terra vieste, ao pó da terra tornará. Após a morte segue-se ao juízo, aonde cada um estará diante de Deus, e Deus dará tudo que foi feito por meio do corpo, através do corpo, a sua recompensa. Assim a Bíblia diz que Deus, o Senhor, Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, dos quais o temem. Por isso temam a Deus e dá-lhe graças, pois é chegada a hora de temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Não adianta ser evangélico e não temer a Deus, não adianta ser católico e não temer a Deus. Temer a Deus é guardar seus mandamentos. O mandamento antigo é que ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus significa acima de sua própria vontade, significa acima de qualquer coisa e qualquer sentimento, acima de qualquer pessoa e qualquer outra coisa. A Bíblia diz amar a Deus, ou seja, os seus desejos não podem estar acima da vontade de Deus, as suas escolhas não podem estar acima das escolhas de Deus. Por isso que a Bíblia fala: aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, pois ora, as obras da carne são bebedice, as obras da carne são adultérios, as obras da carne são inimizades, ciúmes, contendas, divisões, idolatrias. Essas obras da carne, a Bíblia declara que os que cometem não herdarão o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, visto que com a boca se confessa o nome de Deus, a fim de crer no coração, para poder obedecer, se sujeitar àquele que nos chamou da nossa vã maneira de viver, para viver em novidade de vida. Por isso Jesus ele diz: se vós não nascerdes de novo, não pode herdar o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, e o que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito. Não te maravilhes de te dizer que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Jesus Cristo, Ele certamente Ele veio para isso, para que nós possamos ter novidade de vida. A Bíblia fala que aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Tudo se torna novo somente em Jesus Cristo. A Bíblia fala que tudo foi feito por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Essa manhã estamos aqui em nome de Jesus Cristo, compartilhando um trecho da palavra de Deus, não em nome de nenhuma placa religiosa e nenhuma religião, porque de fato Jesus não fundou nenhuma religião, e Jesus não chamou ninguém para abrir religião, não chamou ninguém para seguir uma religião, mas Ele disse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Ou seja, o único caminho é Jesus Cristo. A única forma é seguindo as pisaduras de Cristo, e não seguindo tradições, culturas ou qualquer coisa que se diga ser religião ou sagrado, mas a palavra antiga qual foi pregada, esta é para que possamos praticar. Esta sim deve ser praticada, executada, a palavra de Deus. Por isso assim diz a palavra de Deus no versículo de número 4:
pois muitos assim andam, como no tempo passado, uma vida fazendo a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em seus próprios desejos, embriaguezas, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e acham estranho aqueles que não andam dessa mesma forma, mas eu mando a vocês que se aparte de tais coisas. Amém. Amém. Vou estar orando por você. Bom? Deus vai fazer a obra. Crê? Amém? Persevera. Tem que perseverar até o fim. Glória a Deus. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo, assim diz a palavra de Deus. Portanto, nesse tempo que vos resta, ande em temor a Deus através do vosso corpo, porque no tempo passado faziam a vontade dos gentios, faziam a vontade da carne, andando em bebedices, andando em idolatrias, feitiçarias, ou seja, dobrando o joelho para morto, acreditando em superstições, acreditando em imagens com superpoderes, que pode fazer cair chuva do céu, que pode fazer casamento, que pode dar livramento, que pode interceder, que pode curar. A Bíblia diz que antes era normal o homem, antes de chegar ao conhecimento da verdade, andar dessa forma: beber, cair, levantar, gastar e jogar todo o seu dinheiro fora com a embriaguez, vivendo debaixo de contenda, porque assim diz a palavra de Deus: aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Se vós, porém, permanecerdes na carne, perecerão, diz a palavra de Deus. Portanto, assim a palavra do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, ela chegou como uma luz para então dissipar todas as trevas, para então dissipar toda a mentira, porque a mentira, ela bate em retirada mediante a verdade. O que é verdade? Jesus diz: a tua palavra, Pai, é verdade. Santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra, ó Pai, esta é a verdade. E a palavra de Deus, ela é anunciada nesta manhã como uma forma de testemunho, como uma forma de alerta, porque assim Jesus Cristo, ele convém que o homem chegue ao conhecimento da verdade, e assim possa se arrepender e possa ser salvo de seus pecados. A palavra de Cristo, o Evangelho, é vivo e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, faz divisão entre boas intenções que estão guardadas no coração e as más intenções que estão guardadas no coração, e é apta para dissipar as trevas da luz, pois a palavra de Deus, ela faz sim divisão entre o que é bom e o que é mal. Jesus, de fato, ele veio para transformar o homem e transformar ele em uma nova criatura, e assim Jesus, ele fala a Nicodemos: se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, ou seja, o que é nascido da carne anda em inimizade, o que é nascido da carne anda bêbado, anda mentindo, anda adulterando. O que é nascido da carne é um homem malicioso. O que anda segundo a carne não pode agradar a Deus. Mas Jesus Cristo, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, aquele que brevemente vem. E aqueles que ouvem essas palavras e praticam são mais do que felizes. Felizes são os servos quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Pode ter uma religião, pode acreditar em Deus, mas quando Jesus vier e não encontrar fazendo assim, como está escrito em sua palavra, a Bíblia fala que então ele vai pedir o anjo para amarrar pé e mão, e vai lançar nas trevas exteriores, e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno. Porque certamente assim diz a palavra de Deus em Mateus 25. Que assim diz a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens no céu, então ele ajuntará todas as nações, ele reunirá de uma parte para outra. Ele vai juntar à esquerda os bodes, vai juntar à direita as suas ovelhas. Ele dirá aos bodes: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos, qual está preparado. Dirá às suas ovelhas:
vinde a mim, benditos do meu Pai, possuo o reino de Deus que está preparado para vós, desde a fundação dos séculos. E assim Jesus Cristo ele diz: porque eu tive fome, deste-me de comer, estava com sede, deste-me de beber. Os servos perguntarão: Senhor, quando estavas nessa situação e não fizemos a ti? Então ele dirá: quando não fizeste a um dos meus pequeninos, também não fizestes a mim. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, faça aos pequeninos e não aos grandes. A Bíblia diz: quem está santo, santifique-se mais, quem é justo, justifique-se mais, e quem está sujo, suje-se mais. Eis que cedo venho. Cedo ele vem, breve Jesus ele vem. E que tu tem preparado para Deus, que tu tem preparado diante de Deus. A palavra de Deus diz que a vida do homem não consiste em ajuntar para essa vida. A vida do homem não consiste em juntar riquezas para si, em tesourar para si bens. A vida do homem consiste em temer a Deus, guardar seus mandamentos. A vida do homem consiste em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus acrescentará as demais coisas. A vida do homem não consiste em buscar os prazeres, contentamento na carne, mas contentamento no espírito, aprendendo a guardar todos os mandamentos de Deus, praticando a vontade do Senhor dos exércitos. Porquanto assim diz a palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 4, está escrito no versículo de número 4, andam segundo a carne, no versículo 3, e no versículo 4 diz: acham estranho que não andam e não correm com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ou seja, o homem carnal, ele acha normal andar segundo os seus próprios conceitos, segundo o seu coração. É normal se embriagar, segundo o seu coração é normal ele ter um ídolo, é normal ele ser idólatra, e ele acha estranho aqueles que não praticam a mesma coisa, acha estranho aqueles que não têm o mesmo costume, que não praticam as mesmas coisas erradas, que não entram pelos seus caminhos maus. Mas assim diz a palavra de Deus, que antes Deus julgará tanto um como o outro, os quais diante de Deus hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Por isso foi pregado o Evangelho. É para isso que é pregado o Evangelho, para julgar os vivos e os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. É para isso que é pregado o Evangelho, porque Deus há de julgar o homem na carne, mas para que assim o homem possa viver no espírito. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi justificado no espírito. Ele foi crucificado na carne, mas foi justificado em espírito. E é por isso que a Bíblia diz que certamente Deus julgará o homem que tem andado segundo a vontade da sua carne, mas somente Jesus Cristo pode justificar o homem no espírito. E para que nós possamos alcançar a justificação, é necessário se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados. Deixa a bebedice, deixa a imoralidade, deixa a idolatria, deixa a feitiçaria, deixa o orgulho, deixe a soberba. Enquanto há tempo, a parte da imoralidade homossexual, homoafetiva. Deus fez o homem para a mulher, Deus fez a mulher para o homem. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, assim não serão mais dois, se tornarão um. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. No princípio Deus os criou e os fez assim macho e fêmea. Porém sabemos que o homem ele fez muitas invenções, como diz em Provérbios. Deus fez o homem reto, mas os homens fizeram muitas invenções. Deixa o ímpio seus maus caminhos, não ande segundo a carne, porque aquele que anda segundo a carne é impossível agradar a Deus. Pode ter boas obras, mas não é boas obras que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a obediência. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele foi obediente a Deus o Pai.
até a morte de cruz. Ou seja, o que agrada a Deus é a fidelidade, a obediência, não são obras que agradam a Deus. Muitas pessoas estão praticando crimes e estão fazendo obras boas. Muitas pessoas estão roubando uns aos outros e estão fazendo obras boas. Logo, o homem ele é justificado pelas suas obras boas que ele faz ou pela sua fidelidade a Deus. Porque se certamente fosse assim a Bíblia diz que os bêbados não hão de herdar o reino de Deus, nem os ladrões, nem os homicidas, nem os homossexuais, nem os orgulhosos, nem os soberbos, nem os cobiçosos. Mas assim a Bíblia diz que sem fé, impossível agradar a Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé a qual está em Jesus Cristo. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas somos salvos pela graça, mediante a fé a qual está em Jesus Cristo. E significa que obras não pode perdoar pecados, e significa que fazer o bem não pode te tornar então justificado de seus pecados. Significa que fazer boas obras não perdoa pecados, mas Jesus fala: se vós porém não arrependerdes, certamente perecerão. Por isso que Jesus falou: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, venham sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. É necessário se arrepender para ser justificado dos pecados. É necessário se arrepender para obter a remissão dos pecados, e então possa vir sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo, que quer que todos conheçam a verdade e possam sim serem salvos. Essa palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, em que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar, para nos justificar. Mas porém a Bíblia fala que todo aquele que nele não crê já está condenado. E a Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Esta é a condenação. A condenação é uma escolha. A luz, ela nos chama a praticar as obras, a vontade de Deus, mas as trevas te chamam a praticar a vontade do seu coração. As obras das trevas são más e lhe cegaram os olhos, para que não creia nem resplandeça a luz do Evangelho, que é bendito eternamente, porque o Deus deste século cegou-lhe o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendito eternamente. Não é normal o homem andar segundo a carne. Não é normal o homem viver como bêbado. Não é normal o homem adulterar. Não é normal o homem viver como fornicador, casando-se, dando-se casamento, vivendo como um verdadeiro adúltero, caminhando para o fogo. Não é normal. A Bíblia diz que era normal antes de conhecermos a Deus. Mas assim diz a palavra de Deus: Deus há de julgar tanto os vivos como os mortos, e é para isso que foi pregado o Evangelho, também para os mortos. A Bíblia diz que Jesus passou 3 dias e 3 noites pregando para os mortos em prisões espirituais, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscitou, muitas sepulturas se abriram e muitos dos que estavam mortos ressuscitaram. Foi para isso que Jesus ele pregou para os mortos, para que aqueles que não tiveram a oportunidade e arrependimento pudessem se arrepender, para que aqueles que não tiveram acesso à salvação pudessem ser salvos. E hoje nós temos acesso à salvação através de Jesus Cristo, mas as pessoas acham que vai poder ser salvo após a morte. Não, o homem não pode ser salvo após a morte. Por isso que a Bíblia diz para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar a Deus enquanto Ele está perto. Ou seja, buscar ao Senhor enquanto você tem vida, enquanto ainda te resta tempo, deixando os maus caminhos e se tornando para Deus, porque o tempo está se aproximando, o tempo está se abreviando. Pois se prepare para se encontrar com Deus, o Senhor, porque certamente Ele vem, eis que cedo vem, e o galardão de Jesus Cristo está guardado para dar a qualquer daqueles que vencer. Aquele que vencer, então Jesus diz que dará o direito de se assentar à direita de Deus Pai, e então se assentará na mesa juntamente com Ele, e ceará com Ele, e Ele ceará conosco. Queira cear com Jesus Cristo. Não se assente na mesa dos demônios, na roda de escarnecedores, mas queira se assentar na mesa de Cristo. Assim a palavra de Jesus Cristo continua dizendo: porém, sendo então diante de Deus, sejam então hospitaleiros uns para com os outros, cada um de vós administre aos outros o dom conforme o recebeu,
como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Deus nos deu dons para serem administrados segundo a vontade de Deus. E assim a palavra de Deus vai dizer: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo seja glorificado o poder de Deus, seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Fale segundo as palavras de Jesus Cristo, não segundo o coração. Ao homem é uma loucura ele falar segundo o seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia fala que do coração surge adultérios, fornicações, roubos, bebedices, inimizades, contendas, ciúmes, fornicações. Essas coisas são as coisas que saem do coração. E assim em Provérbios diz que de tudo que o homem deve guardar, guarde o coração, porque dele é a entrada e saída da vida. A Bíblia diz que os olhos são a lamparina do corpo, de sorte que se os teus olhos contemplarem o pecado, todo o teu corpo estará pecaminoso. Se os teus olhos contemplarem o que é mal, todo o teu corpo estará mal. Se os teus olhos contemplarem o que é bom, todo o teu corpo estará em luz diante de Deus. Por isso, de tudo que o homem tem que guardar, guarde o coração do adultério, guarde o coração das malícias, guarde o coração da homossexualidade, da depravação, da embriaguez, da malícia, de tudo que é mal, porque certamente Deus, o Senhor, Ele há de julgar os segredos do coração, Ele há de julgar as intenções do coração do homem. Deus, Ele sonda as intenções do coração do homem, Ele pesa as intenções do coração do homem, para dar a cada um segundo as suas obras, assim será recompensado. Jesus, Ele vem nas nuvens no céu como justo juiz, para dar a cada um segundo as suas obras. E assim a palavra de Deus, ela diz: eis que cedo Ele venho, guarda o que tu tens, para que ninguém te roube a coroa da vida eterna. A única coisa que o homem ele pode ter é vida eterna. Tudo nessa vida passa, você não vai levar nada dessa vida, nada trouxeste para essa vida, e nada levará dessa vida. A única coisa que o homem pode ter é vida eterna. A única coisa que o homem pode garantir é a coroa da vida eterna. Carro fica, casa fica, e é por isso que Jesus, Ele não prega e nem anuncia riquezas terrenas. É por isso que a mensagem do Evangelho não está falando que Deus vai te dar isso ou aquilo que o seu coração deseja, um carro zero na sua garagem ou uma casa nova. Mas Jesus Cristo, Ele diz que Deus, as coisas que Deus preparou para o homem, os olhos nunca viram, nunca passou a sua mente, nunca passou aos seus ouvidos. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que amam o seu reino, para aqueles que amam a sua justiça. São essas coisas que Deus preparou. Deus preparou novos céus, uma nova terra, e está preparado para dar a todo aquele que vencer. E quem vencer se assentará na mesa do Cordeiro. Muitas pessoas sonham em se assentar do lado do seu ídolo. Quero sentar do lado do meu ídolo. O Messi, o Cristiano Ronaldo, não é maior que Jesus Cristo. Nós devemos almejar se assentar na mesa do Rei, na mesa de Cristo. Muitos sonham em conhecer os seus ídolos. O seu ídolo levanta um troféu em Dubai, praticando idolatrias, praticando prostituições. O meu Senhor foi crucificado numa cruz, foi levantado numa cruz, colocado uma coroa de espinho na cabeça. Mas infelizmente muitas pessoas preferem se assentar na mesa dos ídolos do que na mesa de Cristo. Preferem se assentar na mesa de escarnecedores do que na mesa de Cristo. Preferem se assentar na mesa onde há bebedices, adultérios, pecados, aonde Jesus Cristo não está. Por isso que a Bíblia diz que aonde tiver o teu coração, também estará o seu tesouro. Se certamente o coração do homem ele está no temor a Deus, certamente ele almeja o mais breve possível partir dessa vida para se encontrar com Deus. Porém, muitas das pessoas não têm esse interesse, não têm esse desejo, não têm esse sentimento de querer partir o mais breve possível para se encontrar com Deus, porque o seu coração e o seu tesouro não estão em Deus, não estão no temor de Deus, não está na eternidade juntamente com Deus, mas sim nos prazeres dessa vida. E a Bíblia diz que os prazeres dessa vida vão passar, e tudo nessa vida há de passar, os céus e a terra hão de passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, porque as coisas que Deus preparou para o homem são eternas, são infinitamente eternas. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que temem a Ele, para aqueles que creem nele, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. E assim a Bíblia diz que felizes são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Jesus, Ele vem nas nuvens no céu. O tempo, segundo a Bíblia diz, são tempos trabalhosos. A palavra de Deus vai falar em Timóteo, no capítulo de número 3, sabe isso, porém, que nos últimos dias os tempos serão trabalhosos. Os homens se tornarão cobiçosos, se tornarão amantes dos prazeres, mais amigos dos deleites, mais amigos do mundo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se tornarão egoístas, se tornarão jactanciosos, blasfemos, adúlteros, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem amor para com os bons. A Bíblia diz que assim serão nos últimos dias. Os homens estão traindo-se uns aos outros, estão, na verdade, adulterando, vivendo como adúlteros, manchando o seu casamento, manchando o seu matrimônio, adulterando, destruindo. Porém a Bíblia diz que Deus dará a cada um sua recompensa segundo o que tem buscado. Ou seja, a Bíblia diz que aos adúlteros Deus dará o inferno, a condenação. A Bíblia diz que aos fornicadores Deus dará a condenação justa no inferno. Deus dará a recompensa para o pecado, juntamente com o pecador na condenação, no tormento eterno. Por isso Jesus Cristo, Ele diz que Deus certamente anuncia hoje a todos e em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que vai julgar esse mundo. Isso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso assim diz a palavra de Deus, no livro de Atos capítulo 17, Deus não leva em conta os tempos da ignorância do homem, mas anuncia agora a todos os lugares e a todos que se arrependam, porque Deus há de julgar o mundo por meio de Jesus. Isso é uma certeza, isso não é um talvez, não é um quem sabe, não é um será, não é um eu acho, mas é uma certeza que Deus há de julgar tanto uns como os outros, tanto adúlteros como fornicadores, tanto injustos como os idólatras, tanto os beberrões como os feiticeiros, tanto os homossexuais como os assassinos. A Bíblia diz que todos terão que dar conta diante de Deus de suas obras. Por isso hoje arrependam-se, não endureça o coração, mas busque o dom de Deus. O dom de Deus é a salvação. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus dado ao homem, é um dom gratuito. A salvação é um dom gratuito que Deus Ele proporciona para o homem, através do que Jesus Cristo Ele fez. Nós podemos alcançar a remissão dos pecados, e a Bíblia vai dizer: aquele que matava, não mate mais; aquele que roubava, não roube mais; aquele que adulterava, não adultere mais. Fale cada um a verdade ao seu próximo, ande na luz e não nas trevas, porque certamente Jesus Ele vem, e breve Ele vem, e o seu galardão está guardado para dar a cada um. A palavra de Deus é a nossa base de fé, e é dela que nós tiramos o que é proveitoso para nos guiar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, porque quer Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Assim diz na palavra de Deus: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque em vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é Ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que a Bíblia na verdade está dizendo: amados, não estranhem as grandes provas, não se assuste
com as grandes provas. A Bíblia diz que prova justa do amor de Deus para com os bons são as grandes provas, porque Deus prova aquele que Ele ama, e Deus castiga aquele que Ele ama. Mas se vós estáis sem disciplina, então certamente não sois filhos, mas bastardos, como diz o Senhor. A grande prova não é para ser estranhada, não é para se assustar, mas a Bíblia diz que essa é uma forma justa de Deus provar aqueles que Ele amam. É normal quem caminha em Jesus Cristo ser provado. Cuidado com os bodes, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos ensinadores, cuidado. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo de número 6, que eles virão em nome de Jesus Cristo, enganarão a muitos. Jesus ele fala no livro de Mateus 24, versículo 24: farão tão grandes prodígios e tão grandes sinais que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Cuidado. Eles dizem que passar prova é sinal de que você não está agradando a Deus. Quem diz isso são mercenários, não Jesus Cristo. Eles dizem que se você não tem uma vida bem sucedida, é sinal que tem alguma coisa errada na sua vida, que você está roubando a Deus, que você não está fazendo o sacrifício de forma certa. Não, a Bíblia diz, amados, não fiquem estranhando se vocês passam por provas, porque isso é uma prova clara do justo juiz de Deus para aqueles que amam a Deus. É uma forma de Deus provar aquele que ama a Ele, é uma forma de Deus provar através das provas aquele que realmente seu coração está nele. Lembra do servo Jó? A Bíblia fala que ele foi temente, obediente, se desviava da aparência do mal, mesmo sendo tentado e sendo provado por Satanás, mesmo o diabo roubando tudo, até a sua saúde, até a sua família foi morta, até os seus animais, toda a sua propriedade foi destruída. Mas a Bíblia diz que em tudo Jó permaneceu firme e obediente a Deus, se desviando da aparência do mal. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos estranhar as provas que passamos ou enfrentamos. Quando estamos em Jesus Cristo, é uma forma de Deus provar onde está nosso coração. Deus ele prova as intenções do coração do homem, e Ele pesa as suas intenções para dar a cada um a sua recompensa. É Deus quem prova o homem, não é o diabo. O diabo tenta o homem, mas quem prova o homem é Deus. O diabo é tentador, mas a Bíblia fala que Deus a ninguém tenta, e Deus não pode ser tentado por ninguém. Ou seja, quem tenta o homem é Satanás, mas quem prova o coração é Deus. Deus prova o coração para saber onde estão suas intenções, para saber se de fato ama a Deus mesmo de palavras ou de todo o coração. E de fato muitos só amam a Deus só de palavras, não de todo o coração. Uma pessoa que ama a Deus de todo o coração não teme de fato as tribulações. A Bíblia fala que nada pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem o porvir, nem o que há de vir, nem os principados, nem a potestade. Ou seja, quem teme a Deus não teme a morte, não teme o que há de vir, não teme a perseguição, a retaliação, porque o que há de vir, a Bíblia diz que todas as coisas Deus preparou para aqueles que o amam, a qual os olhos nunca viram, nunca passou a mente. Ou seja, o que Deus preparou para o homem que vencer é muito maior do que qualquer tribulação, do que qualquer perseguição, do que qualquer provação, do que qualquer coisa debaixo desses céus e sobre essa terra. Por isso que a Bíblia diz para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. E não temais os que matam a carne, e não podem fazer nada com a alma. Mas antes temam a Deus, sim, porque Ele tem o poder de, depois de lançar o corpo, também a alma no inferno. A esse temeis. Mateus 10, 28, Jesus diz para temer a Deus o Senhor, porque Deus tem o poder de lançar a alma e o corpo no inferno. Nós devemos temer a Ele. O princípio da sabedoria é temor, guardando os seus mandamentos. E assim a palavra de Deus diz que os seus mandamentos não são pesados, mas a palavra antiga, a qual foi pregada, é o mandamento de Deus. Porém, assim diz a palavra: se pelo seu nome
sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da sua glória, da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, que nenhum de vós padeça como ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Vergonha nós devemos ter de padecer fazendo aquilo que é errado, roubando, matando, mentindo, enganando, extorquindo. Agora a Bíblia fala, se vocês padecem como nome de cristãos, sendo cristãos, não se envergonhem, mas se gloriem nisso, se alegrem nisso, porque o vosso galardão está no Senhor. Tenha vergonha de padecer fazendo aquilo que Deus reprova. Não tenha orgulho de fazer aquilo que Deus reprova. Não tenha orgulho de vossos maus caminhos, não tenha orgulho de vossas obras carnais, não se orgulhe na prostituição, não se orgulhe no adultério, na embriaguez, na imoralidade, porque é vergonhoso para o homem caminhar dessa forma diante de Deus. É um grande orgulho ao coração do homem andar segundo a carne. Ele quer que todo mundo saiba, coloca nas redes sociais para que as pessoas vejam o seu pecado, mas a Bíblia fala que Deus vai expor no último dia todas as obras, de maneira que nada do que está em oculto será então guardado, mas tudo será diante de Deus exposto. Por isso a Bíblia diz que é bom que o homem ele padeça, mas como um cristão, como alguém que teme a Deus, como alguém que anda no temor de Deus. Temer a Deus não é apenas confessar o nome de Deus, não é apenas crer na palavra de Jesus, mas praticar a palavra de Deus. Não existe temor onde não há obediência a Deus. Não existe temor onde não há obediência à palavra de Deus. Onde não há obediência à palavra de Deus não é temor, talvez é algum tipo de reverência, algum tipo de admiração, mas temor verdadeiro faz o homem se apartar dos seus maus caminhos. Temor verdadeiro faz o homem deixar os seus maus caminhos. O verdadeiro temor aparta o homem dos caminhos maus. Porém muitos não temem a Deus. Eu sou temente a Deus como? Vivendo como adúltero, se embebedando. Como que Deus ele pode ser temido de uma forma em que esses caminhos na verdade mostram o oposto, os caminhos que parecem ser bons para o homem, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Por isso a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela declara a palavra de Deus, que foi dita desde aos antigos, que foi evangelizada, e é a mesma que vai julgar. Jesus diz, eu não julgo, mas a palavra que foi pregada, esta há de julgar, no último dia. Quem há de julgar no último dia vai ser essas palavras. As palavras de Deus no último dia julgará. Na última hora vai se abrir os livros, e as pessoas serão julgadas pelas coisas que estiverem escritas nestes livros. Se prepare para estar diante de Deus, porque Deus diz que cedo certamente Ele vem, e mesmo assim as pessoas não se aprontam e não se preparam para se encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que do pó da terra vieste, ao pó da terra tornará. Aquele dia você vai se encontrar com Deus para um dia do juízo. Assim a Bíblia diz que Deus dará a cada um sua recompensa, segundo o que cada um tem praticado, ou do pecado para a condenação, ou da justiça para o juízo. Ou seja, tanto justo como injusto será julgado, mas porém aqueles que a balança for pesada para o lado do pecado certamente serão condenados. Por isso, se hoje estáis sem repreensão, sem arrependimento dos pecados, arrependam-se e não pereçam, porque o salário do pecado é a morte. Aqueles que encobrem seus pecados nunca prosperarão, mas aqueles que os confessam e deixam, alcançam a misericórdia de Deus. Confessa os pecados e deixa. A única maneira de alcançar misericórdia, até quando vai encobrir debaixo do tapete os seus segredos dos seus pecados, se esquecendo que os olhos de Deus contemplam, e se esquecendo que Deus julgará todas as coisas. Temam a Deus, dá-lhe graça, porque é chegada a hora. Já é normal, porque já é tempo que comece o julgamento. É tempo que já começa o julgamento de Deus pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Segundo está escrito em Tessalonicenses, capítulo de número 1. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 1. O fim daqueles que não temem a Deus será como labareda de fogo, nos quais a Bíblia fala que serão então castigados, serão então consumidos, serão então atormentados. Por isso que a Bíblia fala que se o juízo de Deus começa pela própria casa de Deus, da onde que virá então a condenação daqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? O juízo começa primeiro pelos da casa, primeiro por aqueles que servem, primeiro pelos cristãos, primeiro pelos religiosos e depois os que estão do lado de fora. O juízo de Deus começa primeiro por nós. Estamos pregando aqui a palavra, mas nós já estamos julgados por Deus. As nossas obras, ou elas estão nos julgando, nos condenando, ou estão nos trazendo a salvação. A Bíblia diz que o juízo de Deus começará primeiro pelos da casa. Arrepende-te, conserta em direito o altar. Deus, Ele está vendo o que está em oculto. Deus está vendo o adultério que está em secreto. Deus está vendo o engano, o roubo que está em oculto. Deus, Ele está contemplando o justo e o injusto. O juízo de Deus virá pelos da própria casa. E Jesus, Ele vai vir, Ele vai pegar os mercadores, como aconteceu no templo de Jerusalém. Ele expulsou aqueles que compravam e vendiam. O juízo de Deus, ele começa pelos da própria casa. E a Bíblia fala: se vós estáis sem disciplina, se vós não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, aonde se encontra então a alma daqueles que são infiéis ao Evangelho de Cristo? A Bíblia declara que a parte será no lago de fogo e enxofre, de todos aqueles que não temem ao Senhor Deus, de todos aqueles que praticam a feitiçaria, todos aqueles que praticam o adultério, todos aqueles que praticam a mentira, todos aqueles que praticam a embriaguez, todos aqueles que praticam malícias, depravações, homossexualidades, furtos e roubos. A parte será no lago de fogo e enxofre, o que será a segunda morte. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Essa será a parte de todos os ímpios que não se arrependem, de sorte que como palha serão queimados. Mas para aqueles que temem ao nome do Senhor, surgirá então o sol da justiça. Como palha, todo ímpio e todo soberbo, ele padecerá, ele será consumido. Mas para aquele que teme o nome do Senhor, Jesus virá como o sol da justiça, trazendo salvação, trazendo refúgio, trazendo descanso, tribulação e paga aqueles que buscam a iniquidade, que andam segundo a carne, mas recompensa e salvação, trazendo debaixo de suas asas a todos aqueles que temem ao nome do Senhor. Temem ao Senhor, dá-lhe graça, é chegada a última hora, e o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quem teme a Deus se aparta da iniquidade, quem teme a Deus se aparta da bebedice, se aparta dos vícios, se aparta da feitiçaria enquanto há tempo, porque quem teme a Deus verdadeiramente nunca vai aprovar aquilo que Deus reprova. Mas a Bíblia diz que se vós já estáis reprovados, então certamente a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Por isso a Bíblia diz e ensina que cada um deve examinar a si mesmo o seu coração, para ver se já não estão reprovados por Deus. Cada um examine a si mesmo e veja se não estão reprovados por Deus. Examine o teu coração de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o próprio coração, todo mundo é bom. Não mato, não roubo, não faço mal ao próximo, ajudo o meu próximo. De acordo com o próprio padrão humano, todo mundo é bom. Não sou como aquele publicano que defrauda as pessoas. Dou os dízimos de tudo que possuo, jejuo 3 vezes, 2 vezes na semana, ajudo o meu próximo. Assim falava o fariseu a Jesus Cristo, se justificando. Mas o publicano batia no peito e falava: miserável pecador que sou. E Jesus então diz: em verdade vos digo, quem dos dois subiram justificados, o publicano ou o fariseu? Aquele que justifica a si mesmo, a Bíblia fala, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Quem se humilhou foi o publicano, aquele que disse: miserável pecador que sou. E quem na verdade saiu cheio de pecados, sem justificação, foi o fariseu. Faço jejuns, dou os dízimos de tudo que possuo, tenho boas obras, guardo os mandamentos. Esse em verdade estava sendo hipócrita diante de Deus, porque a Bíblia fala que na verdade Deus, Ele conhece as intenções do coração do homem.
E assim Jesus quer um coração arrependido, e não um homem orgulhoso, cheio de obras de suas próprias mãos, porque aqueles que confiam na força do braço do homem, a Bíblia fala que se torna maldito o homem que confia no homem e na força do teu próprio braço, para fazer dela o seu refúgio. Mas felizes e bem-aventurados são os que confiam no Senhor, porque como o monte de Sião, permanecerão e não serão abalados. Não seja fariseu, seja como publicano. Senhor, miserável pecador que sou, não sou digno da sua misericórdia. O homem que na verdade tem um coração orgulhoso, ele justifica a si mesmo, cheio de orgulho. Não faço mal, ajudo o próximo, tenho um coração bom, cheio de justificações, mas na verdade a Bíblia diz que aonde tiver teu coração estará seu tesouro. E muitos estão com o coração na bebedice, na embriaguez está o coração do homem, os prazeres do pecado está o coração do homem, mas acha que o não fazer o mal, ou não matar, não roubar, o faz ser um homem justo e digno da salvação. Porém a Bíblia diz: se vós de igual modo não arrependerdes, certamente perecerão de igual forma. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está às portas e bate. Esta é uma mensagem fiel, essa é uma mensagem de convite para o arrependimento a todos aqueles que almejam a vida eterna, a todos aqueles que almejam estar com Cristo. Esse é um convite para arrependimento, esse é um convite para deixar os pecados, esse é um convite para ler a Bíblia e começar a praticar o que nela está escrito. A Bíblia diz que Jesus Cristo não veio para julgar o mundo, mas a palavra que está escrita neste livro e foi pregada, estas palavras vão julgar na última hora. Por isso não sejam apenas ouvintes enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, 22. Fiéis são essas palavras, mas se elas não forem praticadas, é o mesmo que o homem se contemplar em frente ao espelho, passou a sua imagem, se esqueceu-se da sua semelhança. Assim a palavra de Deus no coração de muitas pessoas hoje, ouve daqui, sai dali, daqui a pouco não se lembra mais, anda do jeito que quer, e acredita que só falar o nome de Deus, ou frequentar um culto ou uma missa, está tudo certo. Porém Jesus ele diz: se vós porém não arrependerdes, certamente perecerá. Uma religião não pode te salvar, e de fato não pode mesmo. Se confessar por um padre não te faz ser então remido dos seus pecados. Quem perdoa pecados é Jesus. Por isso a Bíblia fala que nós devemos entrar no nosso quarto, falar com o Pai que está em secreto, falar com o Pai que está em oculto. O Pai que está em secreto, o Pai que está em oculto, Ele ouvirá. Não existe mais impedimentos, o véu foi rasgado, nós temos acesso diretamente com Deus, desde que o nosso coração esteja arrependido. Quando o coração está arrependido, significa que o véu foi rasgado, significa que não tem mais impedimento. Segundo a Bíblia fala, pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso a Deus. Quem é o novo e vivo caminho, senão Jesus Cristo? O novo e vivo caminho se chama Jesus Cristo. Era normal no tempo passado ir primeiro aos sacerdotes, matar cabritos para fazer sacrifícios para Deus, para ter remissão dos pecados, mas Jesus foi o Cordeiro que foi crucificado, e por isso nós temos acesso a Deus diretamente. Não precisamos de mediadores mortos, porque o nosso mediador ele vive para todo sempre, e ele está sentado à destra de Deus Pai. Não precisamos de Maria para passar na frente e interceder, porque Jesus, ele é o primeiro, ele é o princípio e o fim, ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Jesus fala: o Espírito de Deus, ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Quem intercede pela alma do homem é o Espírito Santo de Deus. Quem é o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo não existem intercessores, porque Ele é o único intercessor. Em Jesus Cristo não existem vários mediadores, porque Ele é o único mediador. Em Jesus Cristo, Ele que roga por nós agora e na hora da angústia, não Maria.
Em Jesus Cristo nós temos a salvação, porque Ele desceu ao mais profundo abismo, pegou as chaves da vida e da morte. Por isso, em Atos declara que em nenhum outro nome há salvação pelo qual devemos crer e buscar, senão através de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação é somente através do nome de Jesus Cristo. O nome de Maria não salva, nem de Pedro, mas o nome de Jesus Cristo foi dado acima de todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre e possa confessar para a glória de Deus Pai, que Cristo é o Senhor. Todo o poder foi dado a mim nos céus e na terra, disse Jesus Cristo. Todo o poder, tanto nos céus ou na terra, foi dado na mão de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Confessa ao Senhor os seus pecados e deixa, porque aqueles que confessam seus pecados alcançam a misericórdia, mas aqueles que encobrem os seus pecados jamais hão de alcançar a misericórdia. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro. Que Deus abençoe em nome de Jesus. É um dia de graça, um dia de paz, um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz que excede a todo entendimento seja convosco, em nome de Jesus Cristo. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Grande pecador, eis aqui
salvação.